vivem na Terra, seria praticamente impossível um combate entre eles, certo? É aí que você se engana. Em uma batalha entre uma onça e um jacaré, quem você acha que venceria? De forma fria e calculista, a onça se aproxima lentamente do jacaré, até que finalmente dá o bote. Mas por que a onça ataca um animal tão difícil de capturar, enquanto ela pode caçar presas mais fáceis? O fato é que a onça pode passar dias procurando por alimentos. Por isso, é normal que de vez em quando ela seja obrigada a comer qualquer coisa que apareça pela frente. Como vocês podem ver, o jacaré fica paralisado assim que a onça crava os dentes na parte de trás da sua cabeça. Em questão de segundos, o jacaré é capturado. A onça é tão forte que conseguiu arrastar o jacaré de mais ou menos 70 quilos para fora do rio e finalmente matar a fome. Este é um dos nossos melhores duelos do vídeo de hoje. Essa tartaruga conseguiu pegar uma cobra numa cena de tirar nosso fôlego. A cobra tentou se enrolar em volta da tartaruga como normalmente faz com todos os seus oponentes. A batalha em si durou alguns minutos e a tartaruga quase venceu, mas a cobra conseguiu um pequeno deslize da tartaruga para escapar e aproveitar para fugir do pesadelo. Rinoceronte versus rinoceronte. Os rinocerontes são animais enormes, que chegam a pesar 2 toneladas, dependendo da espécie. Os africanos geralmente são mais agressivos que os demais, principalmente quando se sentem ameaçados por outro que invada seu território, já que são animais solitários. Em um vídeo gravado na África, é possível ver uma fêmea de rinoceronte branco com seu filhote no meio de uma estrada. Momentos depois, surge um macho da espécie que fica por perto. De repente, uma luta brutal começa entre os dois. Para piorar, o macho ataca o pequeno filhote que parece não se machucar e corre dali extremamente assustado. A batalha continuou por alguns minutos, com os dois animais desferindo cabeçadas e chifradas violentas um no outro. Ao final, o único que ganhou foi o turista, que presenciou esse momento único da natureza selvagem. Tubarão versus polvo. Sabemos como os polvos são animais inteligentes, e isso pode ficar ainda mais evidente quando se sentem ameaçados. Um tubarão-gato listrado está caçando na vegetação rasteira do oceano até que encontra o octópode e dá início a uma batalha pela sobrevivência. Apesar de pego pelo inimigo, o polvo coloca os tentáculos sobre as guelras do tubarão, o impedindo de respirar e o obrigando a soltar o polvo, que rapidamente foge dali, mas ainda está em risco. Por se sentir ameaçado e exposto, o animal faz algo realmente impressionante. O octópode faz um esconderijo de conchas e fica praticamente imperceptível, mas nem tanto. O tubarão sente a presa, a encontra, mas é confundido pelas conchas. Nesta batalha dos mares, o mais inteligente venceu. Tigre versus urso. No mundo animal, um local que funciona como bebedouro para diversos animais pode ser muito valioso, mas algumas espécies podem não gostar da aproximação de outros animais. Um vídeo gravado por turistas em um parque florestal na Índia mostra um desses momentos de tensão. Uma mamãe ursa da espécie conhecida como urso beiçudo e seu filhote foram a um bebedouro se refrescar, mas lá encontram um grande tigre que não curtiu muito os visitantes e os atacou. Para defender seu filhote, a mamãe ursa não recuou e iniciou uma batalha violenta contra o grande felino. O tigre parece levar a melhor no confronto e passa boa parte do combate sobre sua adversária, que quando consegue se soltar, não recua e também ataca o tigre, que recua em direção à água. Ao final do confronto, nenhum dos animais morreram. Piton versus texugo versus chacal. Se o último flagra te impressionou, preste atenção neste feito em Botswana, na África. Uma cobra piton, muito parecida com as sucuris e jiboias que temos no Brasil, está enrolada em um texugo na tentativa de matá-lo por estrangulamento, já que essa espécie de cobra não possui veneno. Os dois animais estão lutando incessantemente, quando de repente surge um chacal que chama a atenção da grande cobra. Algum tempo depois, o pequeno texugo consegue se desvencilhar do réptil e então uma verdadeira batalha começa. Os dois mamíferos passam a lutar para saber quem leva a cobra do almoço, que por sua vez se vê atacada por todos os lados. O pequeno texugo parece disposto a lutar pelo alimento e parte para cima do chacal, que agora tem uma companhia. No final, de caça, o pequeno texugo virou caçador e levou a melhor sobre o chacal e possivelmente devorou a enorme serpente.
Escorpião versus formiga verde. Quando outro inseto invade o território das formigas verdes, uma coisa é certa: ou será expulso ou será morto por elas. Esse escorpião da árvore tentou a sorte ficando perto de uma colônia desses insetos que mordem tudo que vem pela frente. Uma das formigas verdes sente a presença do intruso e tenta a sorte mordendo uma das patas do escorpião, que rapidamente se defende e elimina seu oponente. O que ele não esperava é que a morte da pequena soaria como um alarme, atraindo toda a colônia para cima dele. Apesar de lutar e tentar atacar com o veneno que fica na ponta de sua cauda contra as formigas, foi em vão, já que são muito pequenas. Neste caso, a união das formigas fez a força e quase que não sobra nem mesmo uma garra do artrópode. Na briga entre um leão e um cachorro, a maioria das pessoas apostariam no rei da selva. Mas dessa vez o azarão foi pra cima e botou o leão no devido lugar. Essa girafa é o cúmulo da tranquilidade com a confiança de que tudo vai dar certo. 6 leões atacando suas costas e pernas e mesmo assim o bicho sai andando tranquilamente. Medo e ansiedade não existem para essa girafa. Inicialmente, as girafas começam empurrando o pescoço uma da outra. Depois, os empurrões começam a ficar mais fortes, até que elas começam a atacar as pernas do adversário com o pescoço. O objetivo é muito claro: desequilibrar o oponente ou nocauteá-lo. No fim da luta, a girafa perdedora baixa a cabeça e murcha as orelhas. Em um duelo entre um grupo de cerca de 20 hienas e um leão, quem você acha que venceria? Em um vídeo publicado pela BBC, um leão decide explorar um território sozinho, quando de repente se vê cercado por um enorme grupo de hienas. E apesar do leão ser muito maior e mais forte do que as hienas, elas parecem não ter medo e partem para o ataque. Enquanto o leão se defende de um lado, as hienas atacam de outro, tornando quase impossível escapar da morte. E quando tudo parecia perdido, surge uma luz no fim do túnel. Um outro leão que estava perto da região decidiu ajudar. Mesmo que fosse um grupo de cerca de 20 hienas, elas não conseguiriam lutar contra 2 leões. Depois de salvar o leão, os 2 felinos saem caminhando juntos, enquanto o leão, que foi salvo, mostra gratidão a seu amigo. Leoas versus búfalo. Que nem todos os gatinhos são dóceis como esses que viralizam pela internet. Na vida real, os gatinhos grandes de longe podem até parecer inofensivos, pelo menos até precisarem lutar por sua sobrevivência. Neste vídeo, um grupo de leoas luta com o búfalo. Provavelmente ele seria o jantar da vez. Mas, entre pulos, arranhões e mordidas quase mortais, o búfalo é salvo por sua manada. Afinal, por mais que pareça injusto uma luta de 4 contra 1, no mundo animal a lei é sempre a do mais forte. Gnu versus crocodilo versus hipopótamo. Sorrateiramente, 2 crocodilos se aproximam do animal e, num piscar de olhos, atacam e começam a arrastar o gnu para dentro da água. Enquanto os companheiros do gnu fogem assustados, os hipopótamos que compartilhavam o passeio observam atentamente o ataque. Para a sorte do gnu, os hipopótamos esperam o momento certo de atacar e lutam ferozmente contra os crocodilos. Entre patadas, mordidas e empurrões embaixo d'água, os hipopótamos conseguem afastar os crocodilos e formam uma barreira ao redor do gnu para ele conseguir chegar à terra firme. Apesar de bastante machucado, o gnu consegue sair vivo dessa, mas é bem provável que o susto faça o coitadinho ficar longe da água por um bom tempo. Cobra versus esquilo. Os esquilos são fofinhos, ao menos de longe. Talvez essa seja a primeira vez que você veja um esquilo lutando, mas, sem dúvidas, é por uma boa razão. Ao se deparar com uma cobra, esse esquilo e sua oponente se encaram por alguns segundos. Concentrados, a cobra tenta algumas investidas, mas o esquilo, de forma muito astuta, consegue escapar de todas elas. São imagens que nos deixam tensos. O esquilo anda de um lado para o outro, buscando uma forma de atacar. Ele analisa o terreno e encontra um buraco no chão, onde se esconde por um tempo. Não pense que esse foi o fim da luta. Pouco tempo depois, os rivais se encontram novamente, dessa vez bem no meio de uma árvore cheio de espinhos, o que dificulta ao mesmo tempo que ajuda os combatentes a se protegerem dos ataques sofridos. No final, a batalha não teve um vencedor, mas toda essa história aconteceu porque o esquilo estava protegendo seus filhotes de serem o almoço da cobra.
Tigre versus crocodilo. Os tigres adoram nadar, mas sabe quem mais gosta? Isso mesmo, os crocodilos. Eles são predadores dominantes na água e uma vez que agarram um tigre, o felino está praticamente condenado. Só que dessa vez não foi bem isso que aconteceu. Afinal de contas, apesar de bem próximo da água, os animais ainda estavam em terra firme. Como podemos ver nesse vídeo, um tigre está à espreita de dois crocodilos. Quando o primeiro começa a se mexer, o tigre levanta e vai atrás para tentar afugentá-lo e não precisar lutar com os dois animais da mesma espécie de uma vez só. Então, o primeiro crocodilo corre para a água, onde sabe que o tigre será mais fraco. Do outro lado, o tigre também sabe que tem maior vantagem sobre terra firme. Então, volta e calmamente se deita à espreita do segundo crocodilo. Neste outro vídeo podemos ver Mashli, uma tigresa que ficou famosa no mundo todo por ser capaz de matar um crocodilo, além de sobreviver por anos com apenas um olho. Ela viveu até os 19, passou sua vida no Parque Nacional de Ranthambore, na Índia, o que deu a oportunidade a muitos turistas de fotografá-la e filmá-la, e por sorte, filmá-la em ação. Como aconteceu desta vez em que, defendendo seu território, lutou com um crocodilo que tinha quase o dobro do seu tamanho. Iaque versus touro. Os iaques são animais herbívoros de pelagem longa e que podem ser encontrados principalmente na região do Himalaia. Neste vídeo vemos uma luta entre um iaque e um touro, que já estão agarrados pelos chifres. Em uma luta que requer muito equilíbrio e força, vemos um puxa e empurra dos dois lados, como se os animais estivessem em um cabo de guerra que, ao invés da corda, usa os próprios chifres. Depois de muito tempo, o iaque se cansa e acaba desistindo da luta. O touro, apesar de menor, tem muito mais força do que o seu adversário. E um fato é, como os chifres do touro são bem maiores do que os do iaque, essa é uma vantagem que com certeza fez com que o touro saísse vencedor. Macacos versus guaxinim. Para quem tem irmãos, essa pode até parecer uma briga com a qual você se identifique. Um curioso e azarado guaxinim foi parar no meio do viveiro dos macacos em um zoológico. Infelizmente para o guaxinim, os macacos não estavam nem um pouco interessados em fazer novas amizades, muito menos permitir que qualquer intruso ficasse passeando pela área deles. Foi então que um dos macacos puxou o guaxinim pela pata dianteira e simplesmente o jogou morro abaixo, tentando mostrar quem é que manda por ali. Os visitantes do zoológico que ali estavam gravaram toda a cena, que não foi nada agradável de ser vista. Depois de cair, o guaxinim tenta fugir por um cano, mas os macacos o impedem de ir embora, o puxando pelo rabo e o jogando contra a parede do viveiro, inclusive dando socos no animal. Eventualmente, o guaxinim consegue sair de toda aquela confusão e salvar sua pele. Mais um dia duro de sobrevivência na fantástica natureza selvagem. Leão versus elefante. A natureza é belíssima, desde o nascimento até a luta pela sobrevivência na cadeia evolutiva. Neste vídeo, podemos ver o nascimento de um bebê elefante e como é protegido por toda a manada para que não sofra nenhum mal, nem seja atacado por algum predador que esteja à espreita. Mas, infelizmente, essa não é uma garantia de que o filhote estará sempre a salvo. Principalmente nas savanas, elefantes e tigres vivem muito próximos um dos outros, para o azar dos elefantes, que são animais herbívoros. Mas, como dissemos, apesar de ser triste de assistir, ainda assim é uma das belezas da natureza animal, o instinto de sobrevivência. Podemos ver uma manada de leoas e leão atacando um bebê elefante. Sua mãe corre para salvá-lo e afastar os predadores de perto. Os felinos tentam atacar mais uma vez, mas não são páreo para a mamãe elefante, que afasta os animais e volta com seu filhote para próximo de sua manada, onde os dois estarão mais seguros. Rinoceronte versus hipopótamo. Existe algo de grandioso em assistir alguns dos maiores predadores africanos em uma luta por seu território e, consequentemente, sobrevivência. Neste vídeo podemos acompanhar um rinoceronte mostrando para um hipopótamo quem é que manda naquele lugar. Este vídeo foi gravado pelos guardas da reserva Mala Mala na África do Sul. Ele mostra um rinoceronte tentando se enturmar com um bando de hipopótamos. Logo de cara, o rinoceronte é afastado do bando por um dos rinocerontes, mas não satisfeito, o hipopótamo volta para dar um oi para o pessoal. Apesar da inusitada tentativa de interação amistosa, os rinocerontes não ficaram nada satisfeitos com a presença do hipopótamo e rapidamente o afastaram da sua área, esperando que os intrusos não voltem mais.
Cavalo versus jacaré. Ainda sobre répteis em terra firme, esse jacaré, que não parecia estar no lugar certo, acabou sendo expulso de onde estava por um cavalo. O equino sentiu que seu grupo estava ameaçado pela presença do jacaré e, para a surpresa dos turistas que por ali estavam com suas câmeras prontas e apontadas, o cavalo ataca o jacaré. No entanto, o jacaré revida, mordendo a pata dianteira do cavalo, que poderia ter sido quebrada